Não vamos negar, quase que todos nós já passamos por momentos de fúria em uma corrida online. Basta estarmos naquela volta perfeita, com a vitória nas mãos e então... What are you doing, douchebag? You fucking idiot. You're a fucking joke, dude. Where'd you fucking learn how to fucking race? A frustração faz o sangue borbulhar e traz com isso um impulso, que muitas vezes resulta em um payback, que é quando tiramos o outro piloto propositalmente, ou até mesmo ofendendo o chat de voz. Atitudes essas que podem gerar um banimento da plataforma. Esse é um tema que me intriga e não me excluo de nada, pois também já tive momentos de fúria em corridas. Mas a pergunta é, por quê? O que transforma pilotos dedicados e apaixonados em uma fera raivosa por um curto período de tempo? Hoje vamos mergulhar nos motivos por trás desse problema e analisar como podemos evitar isso. Então senta o dedo no like e bora pro vídeo. Acredito que a raiva nos jogos de corrida, principalmente nos simuladores, são o resultado de uma junção de vários fatores principais, sendo o primeiro o alto investimento que fazemos, não só de dinheiro mas também de tempo e dedicação, pois os jogos são caros, alguns exigem pagamentos mensais, você precisa ter um bom PC, além do volante e pedal custarem um rim cada um. Portanto, quando alguém nos tira da pista, não é só uma morte em um jogo qualquer, parece mais um desperdício de tempo, já que passamos horas e horas treinando, e também um desperdício de dinheiro. Mas o que os especialistas dizem sobre o tema? A psicologia confirma que a raiva surge quando uma meta importante é bloqueada, e explica que o cérebro reage como se fosse um ataque ao nosso ego, a nossa competência como piloto em si. Como a imersão de simuladores hoje em dia é tão grande, um acidente virtual pode gerar emoções reais, intensas, quase como se estivéssemos dentro de um cockpit na vida real. Também existe o que a psicologia chama de autoeficácia, um conceito de Albert Bandura. Ou seja, quando acreditamos que somos capazes de dominar uma tarefa e algo externo destrói esse senso de controle, sentimos ameaça à nossa identidade como competidores. Isso amplifica a raiva, pois nossa capacidade está sendo colocada na mesa. Além de que estudos recentes em psicologia dos games mostram que jogadores altamente imersivos, como é o caso do Sim Racing, reagem fisiologicamente a erros virtuais de maneira semelhante a situações reais. Então o corpo libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca e ativa respostas de luta ou fuga, o que gera o famoso rage. Left. Oh, you fucking idiot! Oh, mate, this guy has fucked you, bro. Mas como resolver ou melhorar isso? Eu creio que podemos aprender com os pilotos reais, já que pilotos de elite enfrentam a mesma questão, assim como qualquer outro atleta que compete. A diferença é que eles treinam não só fisicamente, mas também mentalmente. Tenho certa experiência com o esporte competitivo e eu posso dizer que de fato é muito mais difícil o controle emocional do que o físico. Então a psicologia do esporte, baseada em autores como Weinberg e Gold, mostra que atletas de alto rendimento utilizam 3 pilares para conter a fúria: o controle da ativação, reestrutura cognitiva e resiliência pós-erro. Ou seja, antes da corrida eles usam técnicas de respiração para regular o nível de excitação e estresse, também praticam a visualização, antecipando erros possíveis e treinando mentalmente a reação caso erros aconteçam, e já durante a corrida eles costumam aplicar estratégias de foco atencional, que são palavras curtas que ajudam o atleta a redirecionar a atenção. No caso de um piloto pode ser algo como calma ou foco. Essas são palavras que você pode dizer a si mesmo enquanto está em um momento de estresse, de excitação ou em um momento de pressão. Ajuda de fato bastante. Claro que nem todos os pilotos utilizam essas técnicas, mas são teorias importantes do estudo da psicologia do esporte que já se mostraram eficientes no controle da raiva em um ambiente competitivo. E aí por último, depois da corrida, eles entram em um processo de revisão, com uma análise técnica semelhante à análise de replay ou telemetria que podemos fazer no simulador. O objetivo não é culpar, mas aprender. Esse ciclo reduz a chance de explosões emocionais repetidas. Mas como aplicar essas técnicas da vida real em um ambiente online? Eu acredito que sim, os simuladores estão cada vez mais próximos da vida real, mas no quesito emocional ainda é distante. Na vida real você tá ali cara a cara com um outro piloto, os mecânicos se conhecem, vocês talvez conversem nos bastidores, se tá calor você tá sentindo na pele, isso faz com que o emocional seja distinto, mais fácil de lidar, ainda bem competitivo, mas mais fácil de lidar. Mas dá sim para pegar técnicas da vida real e aplicar no online, como por exemplo ter pensamentos positivos antes da largada. Ou seja, você começa falando para você que a corrida vai ser boa e divertida, ao invés de já largar pensando que um acidente pode acontecer e derrubar sua pontuação. Acredite, parece algo simples, mas se você faz isso se torna um hábito, faz toda a diferença. Porém, se caso um acidente aconteça durante a corrida, podemos praticar o reset mental, que nada mais é que mudar o foco. Ao invés de ficar pensando, preso, remoendo o que aconteceu, podemos controlar a respiração, pensar 2 vezes antes de ofender alguém no chat de voz ou retaliar o outro piloto. Afinal já aconteceu, e só o que nos resta é reportar o outro ou aprender com os erros. Nada vale a retaliação, nada vale a ofensa, no final o resultado disso você vai ser banido, vai ter umas semanas de descanso e vai terminar também arrependido.
E claro, o mais importante de tudo também é ver o replay depois de acalmar os nervos. Afinal, sempre é algo que podemos melhorar para evitar que o mesmo aconteça em outra corrida. E analisando o replay ajuda a gente a entender o que estava ao nosso controle e o que não estava ao nosso controle. Isso mantém a gente com os pés no chão e conseguimos analisar com calma de quem foi a culpa, se foi intencional ou não, ou se é apenas um acidente de corrida. E aí você toma as devidas proporções aí, toma a atitude que você necessite tomar, como reportar ou corrigir algum erro para que isso não aconteça mais. Claro que tudo isso não se aprende da água para o vinho, é um exercício diário que termina virando um hábito. Em outras palavras, a gente aprende não a eliminar a raiva, até porque isso é impossível, mas a transformar ela em algo construtivo e não destrutivo. Para isso é importante evitar ver uma corrida online como uma obrigação de performar e vencer. Claro que devemos sempre dar o nosso melhor e buscar a vitória, mas a palavra obrigação aqui é a chave. Nem sempre vamos vencer e sempre haverá pilotos mais rápidos, não tem o que fazer. Não importa quantas horas você passe treinando no seu dia, faz parte do esporte e entender isso vai tirar um peso das suas costas. Veja bem, a ideia do vídeo não é culpar você por todo acidente que acontece. Infelizmente, muito sistema de reporte não funciona, tem muito problema de gente batendo intencionalmente e não sendo punido. Eu mesmo tenho reporte no Le Mans Ultimate há quase um ano que não tem resposta, então a situação vem bastante crítica. Não só no Le Mans Ultimate, tem outros jogos também que eu passo por isso. Infelizmente é uma realidade que a gente tem que enfrentar. O Sim Racing vem melhorando em tudo na questão realismo. Os Direct Drives estão cada vez mais reais, as pistas estão escaneadas a laser, os carros estão cada vez mais real, a física cada vez melhor, mas o Steward, as punições não vêm melhorando justamente porque essas empresas não querem afetar a sua fonte de renda. Ou seja, banir um mal intencionado seria banir um dos seus clientes, o que de fato afeta e eles não querem perder dinheiro. É uma triste realidade e a gente tem que enfrentar isso no Sim Racing. Fazer o quê? A ideia do vídeo é trazer pra gente o que a gente consegue controlar, que são as nossas próprias emoções. Então a ideia é tratar o próximo como a gente quer ser tratado. Isso funciona também no Sim Racing e também, claro, seguir reportando, apesar dos reportes ainda não funcionarem da maneira que a gente gostaria que funcionasse. É isso, acredite, nossa saúde mental, nossa saúde emocional não vale mais que cair de licença ou perder alguns pontos. Afinal, corremos para nos divertir e de estressante já basta a vida cotidiana. No fim, a fúria em uma corrida não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, ela mostra o quanto você se importa, mas para evoluir é necessário cuidar da mente como parte do treino. Transformar frustração em foco faz parte da competição e raiva pura e simples é inimiga do desempenho. E aí, qual a sua técnica para controlar a raiva? Conta aqui nos comentários, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu!